Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias da tarde de hoje, né, meus amigos? Torcida vascaína invadiu e literalmente as redes sociais do goleiro Joe Hart, hein, meus amigos? Quem é vascaíno tá vendo aí a explosão que tá sendo a nossa torcida tentando trazer o goleiro pro Vasco, hein, meus amigos? Será que o Joe Hart vai ser jogador do Vasco? Vamos falar aqui no vídeo de hoje. Também vamos falar aí do prejuízo que o Vasco teve com a partida contra o Macaé em São Januário, meus amigos? Nada de grana entrou nos bolsos aí do Vasco, o Vasco teve prejuízo, brincadeira. Também vamos falar aí da busca do Vasco por 3 reforços aí pro restante da temporada. O Vasco já definiu aí as posições mais carentes e vai ao mercado trazer jogadores aí para reforçar a nossa equipe. E também vamos falar aí de quais são as chances que o Vasco tem de classificação aí no Campeonato Carioca. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo, aqui no inscreva-se. Ajudem o nosso canal a chegar a 100 mil inscritos, pessoal. Vamos aí em busca dessa marca muito importante. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, aí no WhatsApp, no Facebook, lá no Instagram, qualquer lugar aí, compartilha, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Também me segue lá nas redes sociais, né, no @Vamos Vasco, no Instagram, me segue lá, dá essa força pra gente conseguir mais seguidores também. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, no último domingo o Vasco voltou a campo aí, depois de um longo período sem jogar, o Vasco voltou, venceu bem aí o Macaé, mas infelizmente o Vasco teve um grande prejuízo com essa partida. O jogo não teve público, obviamente, né, por conta aí da pandemia, não pôde ter torcida, o torcedor vascaíno não compareceu a São Januário e o Vasco teve um prejuízo de um pouco menos de 70 mil reais, pessoal. E de acordo aí com o Twitter Somos Vasco da Gama, por conta do jogo sem público, o Vasco teve prejuízo de um pouco menos aí de 70 mil reais contra o Macaé. O maior custo das despesas foi em relação aos exames para o Covid-19, que totalizaram cerca de 33 mil reais. A despesa operacional do estádio foi de 17 mil reais. Pois é, pessoal, uma situação que o Vasco deve passar mais vezes aí na temporada, né? Infelizmente, sem o público, sem a renda aí dos torcedores, nosso clube deve sofrer um pouquinho aí. Por isso que eu sempre tô falando aqui pro torcedor, se puder ser sócio do Vasco, porque vale muito a ajuda aí do torcedor vascaíno para tentar salvar o nosso clube nessa situação, nessa crise que o país e o mundo está passando. E com certeza o Vasco vai poder sair dessa situação com a ajuda do sócio torcedor, né? Ou pelo menos tentar sair dessa situação. Muitos torcedores não podem ser sócios, né? A gente não tem que obrigar aqueles mais carentes a ser sócio do Vasco. A gente tem que saber entender também a situação financeira de cada pessoa e não pedir a todo custo, né? Eu vejo muitas pessoas pedindo pro cara ser sócio a todo custo. Não é bem assim. Tem que ter sim primeiro aí a renda familiar, primeiro a família do cara tá de boa. Aí sim, cara, tá sobrando a graninha, eu vou virar sócio do meu time, vou virar sócio do clube aqui de futebol, porque infelizmente sem ter jogos, sem ter um atrativo pro torcedor poder ir a São Januário, é muito difícil o torcedor se manter sócio do clube. Mas o torcedor vascaíno, ele é diferenciado. A gente trouxe hoje mais cedo que teve 93 mil renovações aí, mais de 93 mil renovações do sócio torcedor e merece palmas, né? Torcedor vascaíno, ele é brabo, como gosta de dizer aí a maioria, e com certeza o Vasco vai sair dessa situação com a ajuda do sócio torcedor. Seja sócio gigante aí se você puder, pessoal. Bom, pessoal, com situação bastante complicada aí no Campeonato Carioca devido à péssima campanha do Vasco aí, quando se iniciou, né, o campeonato, né, lá com o Abel Braga, o Vasco, quando voltou aí os jogos, o Vasco só tinha 2 pontos no grupo B aí do Campeonato Carioca. É um absurdo, um time da grandeza do Vasco somente somar 2 pontos com o treinador aí Abel Braga, né? O Abel Braga não fazia esse time jogar aí nem com reza braba e infelizmente o Vasco ficou nessa situação bem crítica aí de tentar buscar o título do Campeonato Carioca. Infelizmente o Vasco vai ter que depender de uma derrota aí do Volta Redonda para poder se classificar. E segundo especialistas, a possibilidade do Vasco de se classificar é de 5,7% aí no Campeonato Carioca. O Vasco obviamente tem que vencer o Madureira e torcer para um tropeço aí do Volta Redonda frente ao Resende. O Vasco que ocupa aí a 4ª colocação no seu grupo, que tem como líder o nosso rival Fluminense.
Vale ressaltar aí que o Vasco tem que fazer a parte dele primeiro, né, pessoal? Tem que vencer a partida e torcer, obviamente, para quem sabe, um tropeço do Volta Redonda que poderia nos colocar aí nas semifinais para possivelmente enfrentar a mulambada. Bom, pessoal, não é segredo para mais ninguém que o Vasco está tentando ir buscar reforço para ter um time mais competitivo aí na disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco já tem aí traçado 3 posições muito carentes no elenco para tentar trazer jogadores aí, contratações. A posição de zagueiro, o Vasco busca aí no mercado um zagueiro para jogar do lado direito, ali possivelmente jogar do lado do Leandro Castan. A princípio, o Ricardo Graça teria agradado demais aí com a atuação frente ao Macaé, mas o Vasco não desistiu aí da contratação de um zagueiro, né? A gente falou aqui algumas semanas atrás que o Vasco estava querendo contratar o zagueiro Messias, que pertence ao América Mineiro, mas que estava emprestado ao Rio Ave de Portugal. Essa negociação não foi para frente. Também o Vasco sonda aí tentar trazer um lateral esquerdo, posição mais carente no nosso elenco, né? Que conta apenas aí com o Henrique de titular e 2 garotos da base, né? O Riquelme e o Alexandre. O Ramon, infelizmente, vive aí muito tempo com as contusões, né? Mais de 2 temporadas parado. E o Vasco também, no início da temporada, perdeu o Danilo Barcelos, né? E o Vasco busca aí trazer reforço para essa posição. Teve vários nomes especulados aí, o colombiano David Machado, a gente falou demais desse jogador aqui, não fechou. Bem, falei mais cedo que o Vasco teria aí, quem sabe, até mesmo sondado o Yuto Nagatomo, que não aconteceu também a possibilidade do japonês vir para o Vasco, devido também ao seu alto salário, né? O jogador deve ganhar mais de 1 milhão lá no Galatasaray da Turquia e seria totalmente inviável. Por mais que o Fred Guarim tentou trazer o jogador para o Vasco, não tem condições do Vasco bancar uma contratação desse nível, desse tamanho. E também o Vasco teria ter sondado mesmo o Diogo Barbosa, jogador do Palmeiras, para tentar trazer ele por empréstimo. Não aconteceu nenhum com esses 3 laterais esquerdos e possivelmente nem vai acontecer, né, pessoal? O Vasco deve estar monitorando algum outro lateral aí no mercado. Possivelmente o Vasco traça perfis aí de jogadores de até 30 anos de idade. Não além disso, né, também o Vasco não quer trazer muitos jogadores experientes demais, porque muitos jogadores experientes, se ele tem uma contusão, dificilmente ele volta a jogar tão fácil assim. E provavelmente o Vasco deve estar aí monitorando o mercado sul-americano. E a posição aí que o Vasco está buscando agora é o de ponta, né? Com a saída do Marrone para o Atlético Mineiro, ficou aberto aí meio que essa posição. Aliás, tem aí o garoto Vinícius, né, pessoal? Que a gente vem elogiando demais aqui o Vinícius pela partida que ele fez contra o Macaé. Na minha opinião, tem que dar mais oportunidade sim para o garoto mostrar serviço. O garoto é vascaíno, o garoto vai mostrar sim que tem qualidade e com certeza vai ajudar demais esse time do Vasco. Mas a diretoria busca sim um jogador talvez ali um pouco mais experiente para aquela posição, assim como era o Rossi no ano passado, né, que ajudou demais, tinha experiência e tinha qualidade, ajudou muito o Vasco na última temporada com o Vanderlei Luxemburgo. E torcemos para que o Vasco contrate bem, né, pessoal? Não traga restos aí de clube, jogadores que estão lá encostados, que não jogam há 1000 anos e principalmente jogador fraco de time pequeno, né, que a gente não quer ver esse tipo de jogador, porque todo ano o Vasco contrata jogadores que não dão em nada e acaba tendo que pagar judicialmente por salários atrasados e muitas outras coisas, sendo que o jogador sequer fez gols com a camisa do Vasco, sequer rendeu. O Vasco tem que ter calma e analisar bem mesmo o mercado para trazer o jogador certo para o nosso time. Nossa situação financeira não permite fazer loucuras, né? Eu particularmente gostaria de ver aí muitos jogadores craques no Vasco. Eu gostaria de ver o Roger Guedes no Vasco, que gostaria de ver o Juliano, que está de saída do Al Nassr, lá da Arábia Saudita, né? O jogador que não recebe há 5 meses lá na Arábia, está aí de saída lá, pode assinar com qualquer outro clube do Brasil. E também tem outros jogadores, né, que poderiam vir vestir a camisa do Vasco, mas que infelizmente a grana fala mais alto. Bom, meus amigos, e para fechar, vamos falar aí do goleiro Joe Hart, né? Teve-se aí as suas redes sociais invadidas por torcedores vascaínos, né? A gente trouxe aqui mais cedo de que o torcedor vascaíno já buscava aí tentar trazer o jogador para o Vasco, né? Muitos torcedores logo de manhã já estavam escrevendo Vasco, 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 comentando Vasco em todas as postagens do goleiro. E agora pela tarde isso explodiu. A notícia se espalhou, até mesmo o Esporte Interativo já noticiou que o torcedor vascaíno quer o Joe Hart no Vasco. E eu acho que seria uma boa, sim, apesar do Fernando Miguel, na minha opinião, ser um bom goleiro,
como eu falei mais cedo, jogador que teve uma falha na última partida, mas que pode sim dar a volta por cima aí no nosso clube, por que não? Joe Hart, que viveu péssimos momentos aí na sua carreira, né? Estava jogando no Burnley e teve o seu contrato rescindido e está livre no mercado para assinar com qualquer clube do mundo, e pode ser aí, quem sabe, ele venha parar aqui no Vascão, né, pessoal? Comenta aí embaixo se você gostaria de ver o Joe Hart com a camisa do Vascão. Como eu disse, seria uma boa, né? Seria bom ali ver quem seria o titular, né? Joe Hart ou Fernando Miguel. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre a dívida do Vasco. O Vasco teve com a partida, né? Os gastos que o Vasco teve aí, pouco menos de 70 mil reais. E também fala sobre o Joe Hart no Vasco, se você acha que o goleiro pode vir reforçar a nossa equipe. E também comenta aí sobre os 3 reforços que o Vasco está tentando contratar, né? Um zagueiro, um lateral esquerdo e também um ponta. Comenta aí se você tem algum nome em mente que poderia vir reforçar o Vasco. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.